O surrealismo é uma das vanguardas artísticas que surgiram no século XX, no ano de 1924, em Paris. Para contrapor o materialismo ocidental, o surrealismo levou as ideias artísticas completamente ao imaginário. O sonho, a fantasia, a ausência de lógica e algumas outras características fazem parte das bases de inspiração para os criadores da arte surrealista. O surrealismo surgiu num contexto de ascensão tecnológica. Artes como a fotografia e o cinema estavam em alta nesse período, e as relações sociais e políticas também começaram a mudar. Além disso, a Primeira Guerra Mundial, que deixou milhares de mortos, exércitos dizimados e o sentimento devastador dentro da população, influenciou muitos artistas da época, incluindo os surrealistas. E foi essa sensação pós-guerra que trouxe a necessidade da ruptura com a realidade. Outro fator de grande influência para o surgimento do movimento foi a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, marcada principalmente pela publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900. Tal livro foi uma grande fonte de inspiração para os surrealistas, já que deu um novo entendimento e importância aos sonhos e à mente inconsciente. O movimento tinha como principais características a liberdade e a espontaneidade criativa, assim como a valorização do processo imaginativo, do acaso e do inesperado. A proposta era exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade, o que inclui a desracionalização da produção artística, sem a preocupação com a moralidade, verossimilhança ou recepção estética. Para que isso fosse atingido, os artistas buscavam por procedimentos de composição artística que escapassem do controle racional, como desenhos e pinturas às cegas, que muitas vezes eram executados em grupos, pintados no escuro por diversos artistas, para que assim ninguém pudesse ver o que o outro estava fazendo, além da experimentação de diversos estados de consciência, como a produção artística entre o sonho e a vigília, ou sob efeito de álcool e alucinógenos. Outras características também muito presentes nesse movimento são a análise dos sonhos e as intervenções de estranhamento, ou seja, a representação de objetos aparentemente sem relação entre si e em lugares aos quais não pertencem. Surrealismo no Brasil. De acordo com os historiadores, a chegada do surrealismo no Brasil esteve completamente relacionada com o movimento modernista alavancado na Semana de Arte Moderna de 22. Contou com a adesão de artistas como Tarsila do Amaral e Cícero Dias. No mundo, o surrealismo viveu seu surgimento e auge entre anos de 1924 e 1945, destacando-se como um movimento europeu, nascido na Paris entre guerras, propunha a liberdade da manifestação do inconsciente. O movimento surrealista no Brasil foi absorvido pelo movimento modernista e seus artistas, pouco antes da década de 1930. Alguns historiadores acreditam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque e atribuem isso aos momentos históricos diferentes, vividos na França e a Europa como um todo e nosso país. Mesmo com pouca força, grandes artistas surrealistas brasileiros deixaram marcas na cultura e na história da arte. Principais obras. O surrealismo é um dos movimentos artísticos que mais produziu obras instigantes e enigmáticas, cheias de significados a serem descobertos. Ele fez parte das vanguardas europeias, que foram vertentes ocorridas na Europa no início do século XX e que buscavam reformular a maneira de reproduzir e apreciar a arte. Nesse contexto, surge o surrealismo, com um manifesto em 1924. A vertente valorizava o pensamento livre e espontâneo a fim de criar cenas inusitadas, irreais e fantasiosas. Aqui vamos mostrar 10 obras produzidas por grandes artistas e que simbolizavam marcos do movimento surrealista.
10. A Face da Guerra. A obra A Face da Guerra foi pintada no final de 1940 pelo artista catalão Salvador Dalí. Nessa época, a Europa vivia os horrores da Segunda Guerra Mundial e a Espanha, país de origem do pintor, colhia os frutos amargos da Guerra Civil Espanhola. Número 9. As Duas Fridas. O autorretrato realizado pela artista mexicana Frida Kahlo em 1939 está localizado no Museu de Arte Moderna de México. É considerada a primeira obra de grande dimensão realizada por Kahlo e uma de suas principais obras. Número 8. A Traição das Imagens. A Traição das Imagens é uma pintura do artista surrealista belga René Magritte. Este quadro, uma das obras-primas surrealistas do artista, está atualmente no Museu de Arte do Condado de Los Angeles, Califórnia, e é considerado um ícone da arte moderna. A tela foi pintada em 1929 e expõe a figura de um cachimbo inserido em uma espécie de legenda onde se lê: "Isto não é um cachimbo". Número 7. O Carnaval de Arlequim. A pintura a óleo foi realizada por Joan Miró entre 1924 e 1925, sendo considerada uma das pinturas surrealistas mais marcantes do artista. A obra é composta por muitos elementos fantásticos que se interligam em uma profusão de cores. Número 6. O Veado Ferido. É uma pintura a óleo, também da artista mexicana Frida Kahlo, criada em 1946. A produção de Frida Kahlo é marcada por cenas misteriosas que carregam significados intensos e autobiográficos. O Veado Ferido, de 1946, é um desses trabalhos. Nele, a artista expõe toda a sua vulnerabilidade a tentar demonstrar sentimentos de sofrimento frente à condição precária da saúde e aos conflitos no casamento com o também pintor Diego Rivera. Número 5. O Triunfo do Surrealismo. Pintada em 1937, a tela de Max Ernst inicialmente tinha o nome O Anjo da Lareira e do Lar, tendo mudado seu título no ano seguinte, e foi criada especialmente para a Exposição Internacional do Surrealismo, que aconteceu na Galeria de Beaux-Arts. A exposição aconteceu em Paris em 1938 e foi fundamental para ajudar a divulgar o movimento. Número 4. Aniversário. A tela pintada em 1915 por Mark Chagall é bastante característica do surrealismo e mostra um casal numa posição completamente inusitada, com um namorado retorcido a voar para beijar a amada que carrega um buquê de flores. A pintura tem um estilo completamente diferente e brinca com a gravidade. Especialistas no autor dizem que a mulher retratada na tela seria primeiramente a primeira esposa de Chagall, Bella Rosenfeld. Número 3. Apanhador de Estrelas. Remedios Varo foi uma mulher importante na cena surrealista. A pintora nasceu na Catalunha, na Espanha, mas mudou-se para a França e lá teve contato com artistas do surrealismo, sendo influenciada por eles. Sua obra é carregada de símbolos e elementos oníricos que transitam em um universo fantástico e mágico. Em Apanhador de Estrelas, de 1956, Remedios exibe em sua obra uma figura feminina que carrega em uma das mãos uma gaiola com uma lua dentro. Na outra mão tem uma rede de caçador. Número 2. Os Amantes. A obra foi pintada pelo artista belga René Magritte em 1928. Na tela vemos um homem e uma mulher se beijando. Entretanto, eles têm suas cabeças envoltas por véus. Essa obra é intrigante, pois escancara a contradição entre um ato de intimidade e a impossibilidade de contato, e é uma das principais representantes do movimento surrealista europeu. Número 1. Persistência da Memória. A Persistência da Memória é uma pintura do artista surrealista Salvador Dalí, de 1931. A pintura está localizada na coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York desde 1934. É amplamente reconhecida e frequentemente referenciada na cultura popular. Neste trabalho, o artista expõe uma paisagem típica da Catalunha e uma oliveira seca, árvore muito presente na região. Há também a presença de relógios disformes e derretidos. Biografia dos principais artistas do surrealismo. Frida Kahlo.
Frida Kahlo foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias. O início da carreira de Frida começou com seu acidente, aos 18 anos. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitado. Dizia: "Para que preciso de pés quando tenho asas para voar?" Sua primeira pintura foi um autorretrato em um vestido de veludo, dedicado a Alejandro Gomes Arias, seu ex-noivo. Frida realiza um grande número de autorretratos, de inspiração surrealista, apesar de negar dizendo: "Nunca pintei sonhos e sim minha própria realidade." O momento crucial para a vida e a arte de Frida veio quando ela tinha 18 anos. Um caminhão bateu no bonde em que Frida estava, acidente no qual uma barra de ferro atravessou seu corpo, atingindo a barriga e a pelve da jovem. Esse acidente deixou Frida de cama por muito tempo, com o corpo imóvel e totalmente engessado, passando por mais de 30 cirurgias para minimizar os danos causados pelo ferimento. A mexicana achou na pintura um modo de passar o tempo e expressar seus sentimentos. Frida desejava ser mãe, mas sofreu 3 abortos espontâneos por causa das perfurações que teve no acidente. A pintora carregava para as telas o sofrimento em não poder levar uma gestação adiante, mas como mostram essas obras. Em 1953, o estado de saúde da pintora agravou-se. Seus pés tiveram gangrena e precisaram ser amputados. Apesar da tristeza com a situação, esse momento eternizou uma das mais famosas frases que representava toda a vida de Frida: "Pés, para que os quero, se tenho asas para voar?" Frida trouxe questões para as artes que até hoje então não eram abordadas pelos pintores. As questões íntimas femininas, abortos, partos e feminicídio foram alguns dos assuntos presentes em suas obras. Uma de suas obras mais chocantes é Unos Quantos Piquetitos, de 1937. Na tela, é possível ver uma mulher nua e ensanguentada em uma cama e um homem ao seu lado, segurando uma faca. A pintura veio de um caso que Frida teve conhecimento, o qual se tratava de um marido que matou a esposa por ciúme e disse ao juiz que foram apenas uns cortes pequenos, na tentativa de ser absolvido. A sua própria fragilidade física era exposta em suas pinturas. Frida não tinha medo de revelar ao mundo as consequências do acidente que sofreu, como pode ser visto no quadro A Coluna Partida, de 1944. Nele, a pintora aparece com a sua coluna exposta e toda quebrada, além de pregos por todo o corpo. Isso retrata as dores sofridas por ela durante a vida. A exposição de sua vulnerabilidade física, em contraponto com sua força como mulher, da persistência que teve e na luta contra as dores, as dificuldades no relacionamento com Rivera e a tristeza de não ser mãe, motivos que levaram à identificação de mulheres em todo o mundo, o que chamou a atenção dos movimentos feministas. Frida não se intitulou feminista em sua vida, mas isso não impediu que sua importância no meio político e artístico fizesse com que ela se tornasse uma referência pela luta feminista. Frida retratava, na sua vida e em suas telas, sempre com cores fortes e traços marcantes, características únicas da obra de Kahlo. Frida morreu em 13 de junho de 1954, no México, por embolia pulmonar.